Nessa semana, Liliana foge da clínica e vai parar na casa de Eduardo. Você verá Priscila levando Aníbal para uma casa de swing para fingir que engravidou dele no local. E mais, Érica finge que Franco Santoro é seu namorado para se vingar de Camilo. E não para por aí, Fernanda faz de tudo para se encontrar com Eduardo e fica adiando a noite de núpcias com Adriano. Isso e muito mais você vai ficar sabendo agora, no resumo semanal de 3 a 7 de janeiro da novela Amanhã é para Sempre. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. E não esqueça de se inscrever no canal. Segunda-feira. Plutarco mais uma vez ameaça Liliana, dizendo que dará uma injeção nela para que lhe conte tudo o que conversou com Fernanda. Ela derruba a injeção no chão e começa a gritar por Ciro. Dr. Oregon reverte a situação e começa a fingir que Liliana está lhe agredindo. Os enfermeiros chegam no quarto, veem a cena e a levam para a sala de choques elétricos. Liliana grita desesperada. Ciro dá início ao seu plano de distração. Ele faz uma bomba caseira, acende e ela explode em seu quarto. Plutarco e os enfermeiros vão correndo saber o que aconteceu. Liliana fica sozinha. Ela se desamarra e dá início à sua fuga da clínica. Oregon manda todos irem para o jardim. Ao entrar no quarto de Ciro e olhar pela janela, ele vê o senhor caído no jardim desmaiado. Todos vão socorrer Ciro. Liliana aproveita que todos estão distraídos e sai correndo. Fernanda diz não ter entendido, porque Steve afirma que o grupo Lactus está passando por uma crise financeira. Camilo debocha. Gonçalo pede que Camilo não brinque em um momento tão sério e exige uma explicação de Aníbal. Aníbal consegue se explicar e Fernanda pensa que seu projeto do centro comunitário será cancelado. Gonçalo responde que o projeto será feito. Bárbara pensa, Fernanda, se soubesse que seu projetinho Michuruca ficará só no papel. Liliana corre por uma via movimentada bastante assustada. Aníbal está furioso com Adriano por ter fracassado no projeto de se associar com a empresa de Franco Santoro. E diz ao pai que convença Bárbara e Fernanda a oferecerem um jantar para o empresário, a fim de pedirem outra oportunidade. Fernanda avisa a Érica que Eduardo está chegando hoje. Aníbal liga para Franco e pede para se encontrarem. Franco convida Aníbal e Camilo para conhecerem seu cavalo. Bárbara exige que Adriano consume o casamento hoje mesmo. Adriano pergunta a Bárbara quando terminará esse plano de vingança contra a família Elizalde. A vilã responde que quando eles estiverem na lama, para assim o meu chefe se apoderar dos bens dessa família imunda. Você e eu aproveitaremos nossa vitória em um lugar paradisíaco, diz Bárbara e beija Adriano. A Aurora arruma algumas coisas no quarto e Santiago pede que ela não faça nada. Aníbal chama Camilo para verem o cavalo de Santoro. Os dois dizem que irão à noite, para assim se ausentarem da palhaçada do jantar de desculpas feito para Érica. Priscila está ansiosa para descobrir se ficou grávida. Ao procurar o envelope do resultado do exame de fertilidade, ela percebe que sumiu. Oregon exige que os enfermeiros procurem por Liliana. Agripina chega ali e informa que Ciro fez uma bomba caseira. Oregon percebe que o senhor fez tudo isso para que Liliana pudesse fugir. Fernanda ajuda a empregada a arrumar a mesa para o jantar. Santiago chega ali e diz que Érica merecia um banquete por ter se livrado de Camilo. Fernanda diz a Santiago que ele deve estar apaixonado por Aurora. Enquanto isso, no jardim, Camilo pergunta a Aurora o que ela viu em Santiago. Fernanda diz a Santiago que escreveu muitas cartas para Eduardo e pediu que Soledade entregasse para o filho. Érica agradece ao pai pelo cavalo que ele lhe deu de presente. Eduardo vai até a clínica novamente. Ele descobre que ocorreu uma explosão e Ciro ficou muito ferido. Eles não fazem ideia de onde Liliana está. Ele pergunta se já avisaram a família sobre o sumiço da moça. Em desespero, Agripina diz que não. Ela implora que ele não diga nada para ninguém, pois se a família Elizalde souber, todos estarão demitidos. Liliana continua caminhando desorientada pela avenida. Priscila procura no apartamento de Vladimir o resultado dos exames de Aníbal e diz que foi um erro ter se relacionado com ele. Eduardo vai ao hospital ver Ciro. Ele diz ser o médico Oregon. Ciro avisa a Eduardo que Liliana está procurando por ele e pede que pegue em suas calças uma carta. Ao abrir a carta, Eduardo percebe que é a letra de Soledade. Ciro pede que o rapaz faça o que for preciso e necessário para libertar Liliana. Será também a minha libertação,
de Ciro tendo uma parada cardíaca. Oregon fica furioso ao descobrir que alguém se fez passar por médico de Ciro para entrar na clínica. Terça-feira, os enfermeiros ouvem o som do aparelho vital de Ciro e entram correndo. Eduardo aproveita e se esconde. Oregon pergunta onde está o suposto médico e avisa que dará queixa deles por irresponsabilidade. Enquanto Oregon examina Ciro, Eduardo aproveita para fugir. Vladimir diz a Priscila que não entende o motivo de não continuarem o relacionamento. Antes dela sair, Vladimir entrega o envelope do resultado dos exames de Aníbal. Oregon ainda está intrigado para saber quem foi a pessoa que estava se passando por ele. Liliana chega à praça da cidade. Marina se despede de Silvestre para ir trabalhar. O médico Carlos chega ali e Marina pede que ele não conte ao pai dela que ela não trabalha no hospital, pois os dois não entenderiam. Priscila vai ao hospital pegar o exame para descobrir se está grávida. Aurora e Fernanda arrumam a casa. Aurora conta que não tem família. Priscila chora de felicidade ao descobrir que está grávida. Fernanda conta como conheceram Bárbara e que não sabem nada da família da vilã. Liliana vê um vendedor de picolé. Ela pega e tenta sair sem pagar. Entretanto, o homem vai atrás dela e cobra. Jairo aparece ali, paga seu picolé, entretanto com segundas intenções. Marina diz estar em apuros, pois o Dr. Carlos apareceu em sua casa e agora está com medo de que ele conte a Silvestre. Gardênia avisa Franco que uma mulher ligou para ele. Enquanto isso, Fernanda está esperando a ligação do mocinho. Érica diz a Franco que não avisou a Fernanda que ele será seu acompanhante. Érica, sem jeito, pergunta se os dois se comportarão como namorados. Gardênia, fofoqueira, fica ali ouvindo a conversa de seu chefe. Franco confirma que no jantar ela poderá beijá-lo. Érica fica satisfeita. Lúcio pede a Bárbara uma boa gratificação pelo seu silêncio. Bárbara diz que se o Eduardo não chegar essa noite, a casa será dele. Aurora admira a beleza de Bárbara em um porta-retratos. Bárbara chega ali e pergunta se ela perdeu alguma coisa em seu escritório. Jairo leva Liliana para a cantina e pede a Marina que a arrume. Marina fica surpresa quando Liliana diz seu sobrenome. Em seguida, vai até Jairo e pergunta o que ele vai fazer com ela. O homem pede que a deixe bonita, pois já tem um cliente e enquanto a família dela não aparece, tirará proveito da mudinha. Aurora se desculpa por estar em seu escritório. Bárbara pede que as duas conversem para saber tudo sobre ela. Franco pede a Gardênia que caso alguém o procure, diga que não está. Eduardo começa a ler a carta, onde Soledade diz: "Eu deixo essa carta aos cuidados da minha pombinha, outra vítima inocente da maldade dos que nos perseguem. Ninguém melhor que você para impor justiça. Liberte ela, filho. Liliana é o primeiro passo para a sua liberdade. Depois que conseguir, fuja, porque a força da destruição vai cair sobre você." A ferida de nossa separação e a infâmia que se cometeu contra a menina Liliana foram causadas pela mesma razão e a mesma pessoa. Seja valente, meu filho. Sempre estarei ao seu lado. Depois de ler, Franco sai apressado. Bárbara, depois de conversar com Aurora, percebe que a garota está mentindo. A Aurora diz a Santiago que não participará do jantar. Santiago sugere irem até a capital procurar por sua mãe. Enquanto isso, Dominga já se deu conta de que a Aurora fugiu e tem medo de perder a pensão que recebe para criar a garota, caso descubram do sumiço dela. Artêmio recebe uma ligação. Érica liga para Fernanda e diz que está apaixonada pelo homem que ela levará para o jantar. Fernanda diz não querer ser estraga-prazeres e pergunta se ela está certa em se envolver com alguém no momento. Fernanda diz esperar que o galã não tenha duas caras. Eduardo chega à casa de Margarida dizendo precisar falar com Jacinto. Ele pega a carta e mostra para Margarida. Fernanda deseja tudo de bom a Érica com o novo relacionamento e espera que ela não tenha outra desilusão. Ela ressalta que Eduardo não chegou e nem telefonou. Eduardo e Margarida se dão conta de todo o sofrimento que Soledade suportou durante anos. Margarida diz a Eduardo que na carta sua mãe alerta o perigo que ele corre. Margarida pergunta: o que a Liliana tem conhecimento, mas não sabe disso? Marina aconselha Jairo a parar de tentar vender Liliana, pois se meterá em grandes problemas. Marina pergunta a Jairo como pretende explorar a jovem se ela está mal das faculdades mentais, e Jairo diz que já tem um cliente para ela. Aurora e Santiago passeiam pela capital.
Eduardo diz que não está nem aí para a família Elizalde, por estarem esperando por Eduardo e ele nunca aparecer. Ele ressalta que todos são culpados, uns por fazer e outros por deixarem que os outros façam. Margarida pergunta se ele deixou de amar Fernanda, pois todo esse ódio que sente pela mocinha fica implícito que a ama. Adriano pergunta a Fernanda quando começarão a lua de mel. Fernanda tenta falar algo, quando batem na porta. Adriano pede que ela prometa transarem essa noite para assim formalizar o casamento. Fernanda promete. Marina maquia Liliana, a deixando igual uma palhaça. Oregon exige que os enfermeiros fiquem calados e não digam a ninguém que Liliana fugiu da clínica. Érica chega à casa da família Elizalde. Fernanda e Adriano se surpreendem quando Érica apresenta Franco Santoro como seu namorado. Quarta-feira. Adriano diz que não sabia que Franco Santoro ficava com Érica. Fernanda finge não conhecer Eduardo. Adriano a relembra que se conheceram no dia do casamento. O médico que está cuidando de Ciro liga para Oregon e exige sua presença no hospital. Oregon alerta Agripina se caso alguém souber da fuga de Liliana e do acidente de Ciro, ele não será o único a ter problemas. Quando ele está prestes a sair, a mulher de Ciro chega ao hospital, acompanhada do filho, e exige saber onde está seu marido. Franco diz a Adriano e Fernanda: "Achei que vocês estariam na viagem de núpcias." Adriano diz que tiveram um pequeno inconveniente com as reservas das passagens, mas em poucos dias viajarão. Franco debocha. Matrimônio longo e feliz só com uma lua de mel feliz. Agripina e Oregon se fazem de desentendidos quando Graziella insiste que não encontrou Ciro ali na clínica. Agripina inventa que o senhor foi ao cinema. Simão pergunta se levam os pacientes no lugar que querem. Oregon relembra que o paciente está ali por livre e espontânea vontade. Graziella diz que esperará Ciro no quarto dele. Gonçalo avisa a Bárbara que Eduardo ainda não apareceu. Adriano bate na porta avisando que Érica já chegou. Acontece que o acompanhante é Franco Santoro. Bárbara fica surpresa. Gonçalo imediatamente liga para Aníbal, avisando que Franco está na fazenda. Priscila liga para Aníbal e o relembra da lição de casa que terão à noite. Fernanda diz a Érica que faz pouco tempo que ela conhece Franco. Érica responde: "Fernanda, o Franco é um homem tão especial, sabe? Eu sinto como se eu já o conhecesse a vida toda." Fernanda arrebate, dizendo que ela levou a vida toda conhecendo o Camilo, e olha o que aconteceu com ele. Érica tira os óculos e pergunta como irá esquecer, e completa dizendo: "Sei que não vai acreditar, mas pelo menos me deseje sorte, eu pressinto que ele é o homem certo." Fernanda deseja toda a sorte do mundo. Marina pega as chaves de Jairo. Sua amiga a vê mexendo no jaleco do chefe e diz: "Se você for ajudar a garota a fugir, você também terá que ir, pois se o Jairo descobrir, ele não vai ficar de braços cruzados." Marina diz que o risco vale a pena, já que conhece a garota desde pequena, e Liliana foi super legal com ela. Aníbal manda Camilo dispensar a garota que está ali, para irem logo para a fazenda. Bárbara cumprimenta Franco. Eduardo pergunta como acabou a festa de casamento. Gonçalo responde que não foi como eles esperavam. Infelizmente, alguém fez sua filha passar por um momento muito desagradável. Bárbara diz que Soledade era a empregada mais antiga da casa. Fernanda a corta dizendo que Soledade foi uma mãe para ela, seu grande apoio na infância, e por isso ficou muito mal quando soube que ela morreu. Eduardo vai lavar as mãos. Graziella começa a vasculhar as coisas de Ciro. Ela comenta com o filho que seu marido possui documentos valiosos e que precisam encontrá-las, ou caso contrário, ele terá que trabalhar para sustentá-la o resto da vida. Marina diz a Liliana que tirará ela do bar. Fernanda chama Franco para conversarem a sós. Ela pede que o mocinho não conte a Adriano sobre ter se encontrado com ele várias vezes, e que uma delas foi quando o sujou de lama. Eduardo pergunta o porquê de ela não querer que conte a seu marido. Fernanda desconversa. Érica aparece ali. Eduardo mente dizendo que estavam falando dela, pois Fernanda a protege muito. Graciliano entra e tenta agarrar Liliana, porém a mocinha o empurra. Ao tentar agarrá-la de novo, Marina dá uma garrafada em sua cabeça, fazendo ele desmaiar. As duas fogem. A família está à espera de Camilo e Aníbal. Marina não sabe para onde levar Liliana. Liliana pede que a leve para a casa do Eduardo. Graziella encontra a certidão de nascimento de Artêmio Bravo. Ela guarda o documento e finaliza dizendo que se Ciro guardou, deve ser importante. Agripina chega ali e os dois vão embora. Franco diz a Bárbara que seus pais já morreram e ele foi enviado para o exterior, pois sua família era perseguida.
Gonçalo pergunta se foram por razões ideológicas. Franco responde que foram por questões odiológicas. Eles, para me tirarem desse clima de ódio, me mandaram para os Estados Unidos. Gonçalo diz ser difícil de acreditar que existam pessoas assim. Bárbara diz que ele deve ter sofrido bastante. Franco pede que esqueçam essa história e diz que o casal Fernanda e Adriano parecem tão apaixonados, tão felizes que dá até uma certa inveja, no bom sentido. Bárbara percebe que o Franco é irônico igual a ela. Aurora e Santiago ainda estão na capital jantando. Santiago diz que no dia seguinte procurarão a família dela nos cartórios. Aurora diz que conhecer ele está tornando a vida dela mais feliz. Os dois se beijam. Camilo chega, cumprimenta Franco e tenta beijar Érica, mas ela recusa. Érica o avisa que está namorando com Franco. Camilo fica surpreso. Priscila promete se comportar no jantar. Oregon quer levar Ciro a qualquer custo para sua clínica. A enfermeira avisa que o paciente pode morrer caso seja transportado. Oregon não está nem aí. Fernanda pergunta para a empregada onde estão Santiago e Aurora. Aníbal chega à mesa com Priscila. Ele pede perdão por não ter cumprimentado Érica, dizendo que foi por causa dos óculos. Érica tira os óculos e diz que foi atropelada por um animal. Camilo fica surpreso ao ver o estado do rosto dela. Marina vai até a casa de Jacinto para pedir ajuda e ele se surpreende ao ver Liliana. Quinta-feira. O médico avisa a Oregon que Ciro não passará desta noite. Uma enfermeira diz que o paciente fica chamando por Liliana. Oregon diz que é apenas loucura do senhor e manda levarem ele até a ambulância. Fernanda liga para Santiago e avisa que Camilo ficou surpreso ao ver Franco Santoro acompanhando Érica. Jacinto pergunta a Liliana como ela parou na cantina. Liliana apenas diz Eduardo. Marina diz que a mocinha fica repetindo esse nome o tempo todo e disse que ele está ali no povoado. Jairo está furioso e diz que Marina pagará caro pelo que fez. Graciano, com a cabeça enfaixada, diz a Jairo que ele quer algo, pois não poderá voltar para casa de mãos vazias. Jairo diz que ali é sua casa e terá o que quiser. Jairo entra na casa de Mariana, assustando Silvestre. Jairo diz ser dono da cantina. Silvestre diz que ele não tem o direito de invadir sua casa no meio da noite sem bater na porta. Jairo diz para Silvestre avisar a filha dele que devolva o que roubou dele. Silvestre diz que sua filha não é nenhuma ladra. Jairo grita, cala a boca, velhote. Marina, saia, senão eu vou te buscar. Silvestre arremessa a faca na direção de Jairo, que por pouco não pega em sua cabeça e fica cravada na parede. Não pense que eu errei, foi só um aviso. A próxima faca ficará bem no meio da sua testa, ameaça Silvestre. Jairo revela para Silvestre que Marina não é enfermeira. Ela trabalha para mim todas as noites, divertindo os meus clientes. Silvestre grita que não desonre sua filha. Jairo manda ele avisar a Marina que ela pagará caro por ter lhe roubado. Adriano diz a Franco que Steve viu o relatório que ele levou. Depois, fez algumas ligações e desistiu de investir no grupo Lactus. Fingido, Franco Santoro diz ser muito estranho, pois a Power Milk estava disposta a firmar a parceria e ressalta que Steve é muito esquisito e estranho. Bárbara, satisfeita, pensa, acho que esse negócio não vai sair. Jacinto liga para Eduardo e pede que o visite assim que puder, pois Liliana está em sua casa. Agripina conversa com Plutarco sobre a gravidade do caso de Ciro e o aconselha a avisar a família. Furioso, Plutarco responde que não pretende fazer nada até que Liliana apareça. Depois do jantar, Franco diz que gostou muito da reunião em família que teve. Olha, se com a aliança do Grupo Lactus com a Power Milk eu continuar sendo convidado para esse tipo de reunião, sou capaz de subornar o Steve Norton para concretizar essa sociedade. Debochado, Camilo diz a Érica, assim que Eduardo perceber o quanto você é ridícula e te largar, não venha aqui me procurar. Érica diz que nunca mais o procurará. Camilo continua, parece que você não está pensando direito. Acho que precisa de um tranco para funcionar. Érica pergunta se ele baterá nela de novo. Franco Santoro chega ali e diz que estava procurando por ela e que Camilo tem um bom gosto. Aurora e Santiago chegam em casa e Aurora pede que entrem escondidos para não precisar cumprimentar a família dele. Os dois ficam ali no jardim, em um momento romântico. Eduardo e Érica se despedem da família. Érica aproveita para limpar a boca de Santoro e o beija. Fernanda e Camilo ficam desconfortáveis. Depois de muita conversa, Érica beija Franco e pede que ele não diga nada.
Alguém com essa boca e que faça tudo o que fez por mim só pode ser um anjo, declara Érica e sai do carro. Fernanda se esquiva novamente de fazer amor com Adriano. Adriano diz que dormirá no quarto de hóspedes. Dormir ao seu lado sem podermos fazer nada seria um martírio para mim. Sozinha, Fernanda chora e culpa Eduardo por todo o sofrimento que ela está passando. Aníbal está receoso por estar em um lugar que Priscila o levou. Adriano e Bárbara se batem na escada. Ela insiste com Adriano para que force Fernanda a ter intimidade. Ele responde que é evitado todo o tempo e Bárbara diz que ele é um fiasco. Eduardo chega à casa de Jacinto. Oregon está furioso por não terem encontrado Liliana. Agripina avisa que Ciro está cada vez pior. Eduardo fica frente a frente com Liliana. Priscila leva Aníbal para um local onde ele poderá escolher a mulher que quiser para satisfazê-lo. Marina e Jacinto saem da sala. Liliana observa Franco e diz reconhecer Eduardo através do seu olhar. E tem certeza que ele jamais quis fazer mal a Fernanda, apesar de terem sido castigados indevidamente. Aníbal está visivelmente encabulado com o lugar. Priscila pede que ele aproveite o momento. Nisso entram duas meninas no quarto e começam a acariciá-lo enquanto Priscila fica deitada. Fernanda tem uma noite mal dormida. Bárbara diz a Gonçalo que com tantos problemas familiares e da empresa, o casamento de Fernanda pode fragilizar. Gonçalo diz que convencerá Fernanda a viajar com o marido e agradece por lhe abrir os olhos. Hipócrita, Bárbara diz: "Não me agradeça, querido. A minha alegria se alimenta da felicidade e harmonia de nossa família." Aníbal diz a Priscila que é um absurdo o que eles estão fazendo. Priscila sai da vista de Aníbal e ele fica animadinho com a mulher contratada. Escondida, Priscila observa os dois e aparenta não estar gostando do que vê. Silvestre está em casa e pensa que a filha roubou o dinheiro que ele tinha encontrado anteriormente. Enquanto isso, Jacinto diz a Marina que ela se arriscou. Marina diz que não deixaria jamais ninguém se aproveitar de Liliana. Eduardo pergunta a Liliana se ela quer ser levada de volta à clínica ou para a fazenda de seu pai. Ela responde que o médico da clínica é do mal e que em sua casa ninguém a quer de volta. Eduardo, eu quero ficar com você. Sexta-feira. Eduardo agradece a Marina pelo que fez por Liliana. Ele se apresenta como Franco Santoro. Gardênia, ao ver Liliana e Marina dormindo, comenta que Santoro com Jacinto que ele é um descarado, pois não é correto levar duas mulheres ao mesmo tempo para sua casa. Jacinto defende o patrão e Santoro diz para Gardênia que quando foi contratada, uma das condições era de que não fizesse perguntas. Priscila faz Aníbal acreditar que fizeram amor e agora é só esperar para saber se está grávida. Aníbal diz que ela foi embora. Priscila responde que não foi embora. Apenas fiquei lá invisível para que você relaxasse. Estive lá o tempo todo. Silvestre vai até o hospital. Ele pergunta à enfermeira se Marina Tinoco trabalha no local e ela responde que não. Depois, o médico Carlos pergunta à enfermeira o que o senhor queria. Ela responde que estava procurando por Marina. Gonçalo diz que o problema dela com o marido é apenas assunto deles. Bárbara, que gosta tanto de você, me fez ver que os problemas da família estão prejudicando o seu casamento. Margarida pega alguns pertences de Soledade, pois tem medo de que Lúcio vá morar ali e jogue tudo fora. Eduardo vai até a clínica e Plutarco faz de tudo para o mocinho não ver Liliana. Eduardo diz que podem ligar agora mesmo para noticiar à família que Liliana fugiu. Enquanto isso, Liliana e Marina tomam sol no jardim da casa de Franco Santoro. Liliana diz que não pode ir para a fazenda da família Elisalde. Só quem pode me ajudar é o Eduardo, o homem que trouxe a gente para cá. Marina pergunta por que todo mundo o chama de Franco Santoro. Eduardo diz a Oregon que o importante agora não é saber o nome dele ou quem ele é, pois o responsável por Liliana ter fugido é o médico. Acuado, Oregon diz que a família da mocinha não pode saber e pede que Eduardo se sente. Eduardo pega o telefone e diz que está ligando para a fazenda Elisalde. Oregon fica desesperado. Marina pinta as unhas de Liliana e pensa: com certeza o Jairo já foi me procurar lá em casa e revelou tudo para o meu pai. Aníbal e Camilo chegam à casa de Eduardo procurando por Franco. Marina pede que Liliana fique ali pintando as unhas e vai atendê-los. Marina avisa aos dois que Franco não está. Aníbal pergunta se pode ficar ali esperando por ele. Marina pede que eles esperem um pouco. Adriano liga para Aníbal e novamente é humilhado. Ele jura que Aníbal pagará muito caro por cada uma das humilhações que sofreu.
Priscila está no cabeleireiro e Vladimir liga. Ela não o atende. Marina avisa a Liliana que seus irmãos estão ali procurando pelo dono da casa. A moça entra em desespero e sai correndo. A Aurora diz a Fernanda que está preocupada que descubram as mentiras. Fernanda pede que a Aurora não se preocupe. Eduardo diz: eu não vou continuar tomando seu tempo, Dr. Plutarco Oregon. E quanto a esta visita, informe a família Elizalde que hoje uma pessoa veio visitar Liliana, mas que o senhor, é lógico, não permitiu. Com certeza, eles vão agradecer muito. Oregon pergunta qual o nome dele. Eduardo pega um papel e escreve seu nome. Diga que foi Eduardo Cruz quem a visitou. Oregon pergunta se esse é o nome dele. Eduardo responde: claro que não. Não te daria o gostinho de saber meu verdadeiro nome. Fernanda pergunta à secretária se Eduardo deixou algum telefone ou endereço para localizá-lo. Fernanda desliga e diz a Santiago que claramente Eduardo está se escondendo. Santiago diz a Fernanda que, embora ela não queira admitir, está ansiosa para encontrar Eduardo, já que nunca conseguiu esquecer seu primeiro amor. Fernanda, nervosa, retruca que agora é uma mulher casada. Liliana grita com Marina que Eduardo a enganou. Ele veio com mentiras, ele mentiu. Marina pede que ela não grite, para os irmãos dela não ouvirem, e assim que conseguir fazer com que seus irmãos vão embora, virá buscá-la para que fujam antes. Marina pensa: tenho que fazê-la ficar até o Franco Santoro voltar. Bárbara diz a Lúcio que, como Eduardo não apareceu, ele poderá ficar com a casa de Soledade. Lúcio vibra de felicidade. Gardênia conta a Margarida todo o ocorrido na casa de Franco e diz que o homem a mandou sumir de lá. Margarida pede que ela fique tranquila, pois não perdeu o emprego. Gardênia arrebate dizendo: tudo o que aconteceu naquela casa é muito estranho. Marina pede que Camilo e Aníbal esperem no escritório. Camilo diz a Aníbal que Santoro se parece muito com ele. Reparou nessa mulher que nos atendeu? Caso não dê certo conversarmos sobre cavalos, poderemos falar sobre garotas de programa, diz Camilo. Os dois riem. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!